E aí, conquistadores? Boa noite, tudo bom com vocês? Bem-vindos. É mais uma live hoje do desafio de Conquistando na América. E hoje estamos aqui em mais uma live, vamos até domingos, tá? E vamos já receber o pessoal que está entrando. Hoje temos uma live muito especial com um convidado aí que vamos estar compartilhando muita coisa, muito conteúdo e muitas informações espetaculares que vocês vão ficar sabendo em tudo que tem a ver com vistos e green card, para que você consiga também conquistar na América legalmente e fazer todas as coisas dentro da lei para que você consiga com certeza o sucesso. Você sabe muito bem que nesse desafio nós temos abordado várias áreas e temos utilizado a águia como um exemplo. A águia que é um emblema dos Estados Unidos, a águia que ela passa por diferentes processos, que ela passou pelos espinhos do ninho, ela saiu do ninho e depois chega um momento que a águia está voando bem alto. E hoje justamente estamos nesta fase, iniciamos esta fase agora e vamos conversar justamente com o Dr. Alexandre Piquet, que tem uma história fantástica de vida também, mas de muito sucesso profissional aqui nos Estados Unidos. E justamente a ideia é que você hoje comece a entender como que essas pessoas fizeram, empresários, profissionais, com sua história aqui nos Estados Unidos, e que você consiga aplicar dessas experiências, consiga aprender para que você aplique todas essas coisas e você entenda como que você conseguiria conquistar na América do jeito certo, com responsabilidade, com segurança, e que dessa forma você consiga o sucesso. Por isso, já estou aqui chamando o nosso convidado e vamos já para a nossa live. Também quero dizer para vocês que vocês vão poder fazer perguntas e que aí vamos estar com a Thaisa, que vai estar contestando perguntas também, para que você passe o melhor momento nessa live aqui. Vamos chamar então o nosso convidado e começamos já juntos. Boa noite, tudo bom, Alexandre? Oi, Juan, tudo bom? Tudo bom. Bem-vindo, amigo. Mais uma vez, Obrigado. muito obrigado por estar aqui com a gente. E, bom, na verdade, fica à vontade. Nós queremos ouvir você. Você é o protagonista hoje, nosso convidado. Vamos, assim, conhecer a sua história de sucesso também aqui nos Estados Unidos e que você conte um pouco para a gente. Você, de que lugar do Brasil? Nasci em São Paulo, mas cresci em Belo Horizonte. Estudei lá, me formei na Faculdade de Direito Milton Campos. E no final da década de 90, eu vim para cá, como muitos daquela época, né, buscando mais oportunidades. E aí comecei a trabalhar no escritório de advocacia, que patrocinou meu primeiro visto, foi um H1B, no ano 2000. E aí fui para a faculdade, fiz o curso aqui do Juris Doctor, né, que é o curso necessário para tirar a licença aqui no estado da Flórida. Trabalhei mais em alguns escritórios especializados. E no ano de 2009 eu estava com a ideia de abrir o próprio escritório. Foi quando começaram os brasileiros a comprar imóveis aqui. Eu já estava fazendo alguns closings nas firmas que eu estava trabalhando. E aí, em 2010, resolvemos, então, abrir a Piquet Law Firm, que completou 10 anos esse ano. Uau. E hoje a gente atua nas áreas de direito não só imigratório, né, que é a pauta da conversa de hoje, mas também direito imobiliário. A gente é uma title company, a gente faz closings e escriturações, né, como a gente chama aqui. Direito empresarial, contratos, assessoria ao investidor e ao empresário que está chegando agora, e direito tributário, sucessório, que seria o planejamento do empresário, né, a vida do empresário aqui. Além, obviamente, do direito migratório, que aí a gente oferece uma gama vasta aí de processos que se encaixam em cada realidade de cada imigrante ou potencial imigrante que quer morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos. Com certeza, todas essas áreas aí
trazido para vocês uma quantidade de clientes diversos e de diversos países. Eu fiquei sabendo aí em algumas áreas da mídia, onde também vocês têm ganhado muitas premiações e tudo, por toda essa trajetória, né? E 20 mil clientes, né? Estou certo? Ou já aumentou a 20 mil clientes? Quase 22 mil cadastrados, quase né? 22 mil Entre clientes ativos cadastrados. e inativos, mas Aham. tem acumulado. E já são mais ou menos umas 35 nacionalidades, né? De diversos países que têm chegado aqui no seu escritório para que sejam atendidos. Então, um time espetacular de profissionais e, para mim, é uma grande honra ter você aqui hoje como convidado, também parceiro, porque quero dizer para vocês, gente, que tudo que tem a ver aqui, geralmente com vistos e toda essa parte aí, claro que a gente conta com profissionais como o Dr. Alexandre Piquet, com todo o seu time, a Piquet Law Firm. E hoje, então, vamos estar começando já com algumas questões. O pessoal está assim muito ansioso de saber muitas coisas. Aconteceram muita coisa com essa pandemia, né, Alexandre? E o pessoal começou a ter muita dúvida, né? E muitas perguntas assim, ficou meio perdido. Brasileiros que estão aqui com algum status migratório e outros que estavam pensando em vir e falou, cara, e agora? Como que eu vou fazer? Com a pandemia isso aqui, vou conseguir? Não vou conseguir? Como que eu vou fazer? Então, essas perguntas a gente pensou em fazer aqui uma lista e eu vou fazer todas. Aqui, o pessoal que vai estar aqui também pode fazer perguntas e, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, no Brasil que têm cidadania italiana ou alguma outra que aplica para que ela consiga entrar, por exemplo, com um visto E2, né? E esse visto E2, como que ele poderia ser já aplicado, mesmo desde o Brasil? Já seja qualquer tipo de visto hoje, poderia começar o processo desde o Brasil, apesar de que está essa pandemia ainda? Sim, então, o visto E2 é um visto excelente para quem tem a cidadania italiana. Óbvio que ele é um visto que está restrito a pessoas que têm dupla cidadania, ou seja, tem cidadania de países que estão na lista de tratado internacional com os Estados Unidos. Infelizmente, Brasil e Portugal não estão, né, que são... Portugal é uma cidadania muito comum para quem tem dupla cidadania no Brasil, mas a gente está falando aí de todos os que têm cidadania espanhola, italiana, alemã, japonesa, quer dizer, você tem uma gama grande, coreana, a gente já fez para diversos países aí. O investimento mínimo, apesar de não estar descrito na legislação, ele é um investimento que hoje a gente julga suficiente na casa de $100 mil, porque a gente tem que provar para a imigração que o investimento ele é de ordem substancial e sob risco, né? O que é substancial? Substancial em relação ao negócio que você está se prestando a montar aqui nos Estados Unidos. Então, você está montando uma fábrica de peça para avião, $100 mil talvez não seja substancial. Mas, de repente, se você estiver montando uma franquia de limpeza através de raios ultravioleta, como um cliente nosso hoje veio aqui e fez uma demonstração, $100 mil deve possivelmente estaria alinhado com o projeto. 150 mil dólares para montar uma franquia dessa. At risk, né, ou sob risco, quer dizer o seguinte, não quer dizer investir em negócios ruins, e simplesmente investir em um negócio que, se a empreitada não for bem sucedida, você perdeu, entre aspas, aquele investimento. O que eles estão preocupados com isso? Que o investimento ele vai para o stream of commerce, que ele vai para a veia comercial, ou seja, ele vai para movimentar a economia, e não simplesmente um capital especulativo, como seria, por exemplo, olha, eu trouxe meus $100 mil, eu vou comprar um galpão, eu vou comprar um escritório, vou montar um negócio, se não der certo eu alugo isso, ou eu vendo isso e recupero o meu investimento. Isso aí seria um capital especulativo. Não é o objetivo do visto, né? Vale lembrar que o E2, ele é um dos tipos de vistos não imigrantes. O visto não imigrante, ele está dentro da categoria que a gente hoje conta aí com mais de 185 tipos de vistos diferentes, né, entre o visto principal e os seus dependentes. São vistos que têm uma missão de o que a gente chama de início, meio e fim, ou seja, ele tem um tempo específico, ele pode ser renovado
algumas vezes indefinidamente, como é o caso do E2, você pode renovar o E2 enquanto o investimento, a empresa estiver funcionando, ou prazos limitados. Por exemplo, H1B, você pode fazer 2 termos de 3 anos, o L1, um termo de 1 ano e depois mais 3 de 2 anos, total 7 anos. Isso aí vai variar de acordo com o tipo de visto. Mas, basicamente, o E2, com $100.000 a cidadania de um país que tem esse tratado, e, obviamente, o dinheiro tem que estar investido já sob risco, é um bom caso para ser protocolado. Ele é protocolado aqui, quer dizer, aí, né, no caso, no Brasil, no consulado americano, e aí, quando sai a resposta, obviamente, você recebe o visto, né, o adesivo no passaporte, para então dar entrada aqui em solo americano. Lembrando que hoje, mesmo com visto aprovado, ele é um visto que a aprovação, a análise de aprovação em tempos normais demorava de 10 a 15 dias, deve regularizar em breve, mas mesmo que demore 20 dias, 25 dias para o agendamento, protocolo e análise do pacote que a gente monta, né, o package para o consulado. Lembrando que agora a gente está com a suspensão temporária sanitária, né? Quer dizer, a suspensão onde até 31 de dezembro alguns tipos de vistos não poderão ser emitidos. Essa suspensão é uma suspensão simplesmente comercial, né? O E2 não está na lista desses vistos, então ele pode ser emitido a qualquer momento, porém tem a suspensão temporária sanitária, que é aquela de entrada nos Estados Unidos devido ao fato de que o Brasil está com alto índice de infecção do vírus, né? Então, este detentor do visto E2 aprovado hoje não teria problemas em receber uma aprovação e receber o visto no passaporte, mas ele, para entrar nos Estados Unidos, vindo diretamente do Brasil, ele teria que passar por uma quarentena, quer dizer, são 14 dias antes de ter pisado nos Estados Unidos, ele tem que estar em solo em outro país que esteja numa lista neutra aí, que não esteja nessa lista de suspensão dos Estados Unidos. Agora, me diga uma coisa, nós temos ouvido bastante sobre o visto EB2NIW, que ele aplica bastante para diferentes profissionais da área da saúde, por exemplo, médicos, pilotos e algumas outras profissões, né? E é um tipo de visto que te leva para a Green Card, é verdade? É assim? Sim, esse é um processo que ele é diretamente para o pedido do Green Card, né? Quer dizer, você então elimina aquela fase de visto temporário, visto não imigrante, onde você tem um prazo limitado, e esse é um visto que ele é baseado nas habilidades excepcionais, no currículo, nas realizações do candidato. Ele não demanda investimento, ou seja, não precisa ser feito investimento para ser protocolado ou para ser conseguido. Ele não demanda um sponsor, né? Que a maioria dos vistos muito importante, um patrocinador, né? Um visto um patrocinador, uma empresa aqui para ser o que a gente chama de sponsor, ou seja, quem vai assinar pelo seu visto, né? Quem vai se responsabilizar por isso. E é um processo que você tem vários quesitos onde você, demonstrando, por exemplo, realizações de reconhecimento no setor ou associação em entidades específicas da sua indústria, ou, por exemplo, artigos publicados por você ou sobre você, quer dizer, existe uma gama de itens que, se você foi basicamente bem-sucedido na sua profissão, o que quer dizer ser bem-sucedido? Um piloto de avião, por exemplo, que tenha lá 3.000 horas de voo, são bastante, muitas horas logadas. É um piloto que tem o que a gente chama o check, né? Ou seja, ele tem o treinamento em vários tipos de aeronaves, ele já tem certificação de lá do Brasil, tem certificação assim aqui nos Estados Unidos, ele já voa em companhia aérea, ele voa privado. Dentro da profissão dele, não necessariamente ele vai ter um artigo escrito por ele, porque o piloto, né, normalmente não Mas vai ter um histórico pelas horas de voo e tudo isso, né? Exatamente, ele tem um outro tipo de histórico para apresentar. Então, cada profissão vai, obviamente, demandar
uma posição mais acadêmica, você vai realmente contar com trabalhos publicados, mas, de repente, uma posição empresarial, você vai contar com prêmios conquistados, né? Uhum. Com trajetória comercial, empresário foi agraciado. Poderia aplicar para a arte também, artistas, pessoas que ganharam premiações, têm bastante presença nas redes sociais, e tem uma trajetória também assim. Ela, com a sua expertise, a área, digamos assim, das artes, poderia aplicar esse visto também? Sim, você tem aí, é bifurcado, né? O EB2NW, ele quer dizer o quê? National Interest Waiver. A primeira coisa é você tem que comprovar uma habilidade excepcional, né? Através desses quesitos que nós falamos. Depois você tem que comprovar um mérito substancial de interesse nacional, né? Mérito substancial, interesse nacional. O que quer dizer isso? Qual é o projeto que você está se propondo a desenvolver aqui nos Estados Unidos? Então, no caso de um artista, por exemplo, está dentro das artes, de repente essa pessoa se qualifica para um EB1, que ele está acima do EB2NW. EB1, o que é? A gente teve uma cliente que ela foi roteirista de um programa de televisão, um programa infantil muito famoso nos anos 90, lá no Brasil. E ela, assim, nós provamos para a imigração, né, através de argumentação e documentação, que aquilo era uma forma de arte. Ela era uma roteirista de um programa de altos níveis de audiência, dentro de uma emissora que, na época, era a maior emissora, ainda mas na época tinha números expressivos, e que sem aquilo o programa não funcionaria. O EB1, ele isenta que o candidato apresente o que ele quer fazer com isso aqui nos Estados Unidos. Simplesmente o que ele já fez já basta. O EB2NIW, você tem que demonstrar esse nível de excepcionalidade, não tão alto quanto né, a gente até divide em EB1 é extraordinário, EB2 excepcional, mas basicamente o que quer dizer? O EB2 National Interest Waiver, você tem que provar, demonstrar o que é a sua experiência, né, os seus accomplishments, ou seja, as suas realizações, vão acrescentar aqui no país. Por que é de interesse nacional, tá, e mérito substancial ter você aqui no país? E não simplesmente... Ou seja, qual seria o benefício dos Estados Unidos pela sua expertise aplicada dentro do território americano? Correto. Não é apenas tipo, mas eu vou abrir uma empresa que eu vou ganhar muito dinheiro e meus fornecedores ou clientes também. Não. Você precisa demonstrar que aquilo é um projeto que vai beneficiar o país como um todo, né? Que é a palavra de ordem agora. Quer dizer, a administração atual, ela dá preferência, ela tem ido por esse caminho já há bastante tempo. Vistos que tiram emprego, por exemplo, de um americano, eles estão sendo colocados, como a gente fala, no backlog, né? Estão sendo colocados ali de lado à espera. Como H1B, por exemplo. H1B, exato. A gente está vendo isso. Já os processos que são de mérito, né? Ou seja, se você tem um mérito, tem um interesse nacional, essa é a frase principal. Se é de interesse nacional que você esteja aqui para acrescentar para o país, para a economia do país, enfim, você tem um mérito substancial, aí a gente vai te receber de braços abertos. Por incrível que pareça, por mais que agora estejam falando já há algum tempo que a administração atual é contra a imigração, não é contra a imigração, ela é contra a imigração desqualificada, processos de sorteio, alguns processos que, obviamente, vão tirar certos empregos americanos, mas se houver mérito, este processo agora sofreu, inclusive, processos de investimento também, como o E2, o EB5, né? Tudo que for para investir no país, seja em pecúnio, né? Quer dizer, se for financeiro o investimento ou se for intelectual, o país continua de portas abertas. E pode estar sendo aplicado desde agora, desde o Brasil, apesar dessa pandemia e a situação de que hoje, por enquanto, os brasileiros não podem viajar para cá, mas isso não impede você já adiantando, né, alguns passos e preparando todo esse caminho sem problema nenhum. Correto. Agora, me diga uma coisa, uma pessoa que já está aqui ou pensava em vir aqui com visto de estudante, acontece que ela também já tem
aparece uma pergunta aqui, por isso que eu estou querendo fazer. Ele está perguntando se já ele vindo com visto de estudante e ele depois tirando a cidadania italiana, porque ele tem cidadania italiana, poderia, ele morando nos Estados Unidos, ter uma mudança de status, ou seja, sair do visto de estudante para aplicar para um visto E2 por causa da cidadania italiana depois? Tecnicamente é possível, não é o modelo mais utilizado, pelo menos não era em tempos normais, que você podia pegar um avião e ir lá e no consulado, pegar o visto e voltar, porque é muito mais rápido fazer via consulado. Tá? O processo aqui de mudança de status, de um E2 mudança de status, ele é mais raro e ele é justamente porque o prazo dele ele é proibitivo, ou seja, você provavelmente vai ter uma situação de um visto aprovado, onde ao pedir mudança de status, aquilo vai se delongar aí meses até que você receba a confirmação. E nesse meio tempo, você vai ter que continuar estudando. Então, por questões aí de economia de tempo e de dinheiro, né? Ou seja, não precisar ficar estudando mais, obviamente, você pode fazer a opção via consulado, e aí depois tem que lidar com a questão da suspensão sanitária, mas se não tiver vindo diretamente do Brasil, não tem problema. Lembrando que via consular, né, só abrir um parênteses, se é cidadania italiana, mas a última país de residência foi Brasil, tem que ser consulado americano no Brasil. Claro. Entendeu? Aí depois, obviamente, enfim, se dentro do roteiro de viagem, na saída do Brasil, eles estivessem passando aí essa passagem por outro país, por exemplo, Itália, ou que seja, para depois entrar aqui nos Estados Unidos, aí essa suspensão de viagem, ela não se aplica. E para a área do TI, por exemplo, tem bastantes empresas, empresários do Brasil com startups, fazendo aplicativos, fazendo muita coisa interessante nessa área e pretendem vir para os Estados Unidos e aplicar por um visto que ajude eles na sua área do TI. Por exemplo, quais seriam o mais aconselhado ou quais seriam assim, os mais procurados nesse sentido? Você diz da tecnologia da informação? Exato. Né? Software, aplicativos, tudo que tem a ver com a tecnologia. É engraçado porque existe uma... É bastante amplo. Existe uma variedade aí dentro da tecnologia da informação, mas não é raro que a gente consiga ver que um caso se encaixe dentro de um processo de habilidades, por exemplo, né? Como um EB1 e EB2, porque existem casos, por exemplo, de um criador de um aplicativo que foi sucesso, serviu de base para revolucionar o setor. De repente, teve até uma venda da empresa, né? Teve até um evento de liquidez da empresa, em que aquilo é mais um indício, mais uma evidência de que ele foi uma pessoa muito bem sucedida naquele setor, não simplesmente um programador. Em épocas normais, Juan, a gente pode citar, a começar do H1B. O H1B foi um visto que foi criado assim, primordialmente para o pessoal de tecnologia da informação da Índia que vinha trabalhar aqui na IBM, por exemplo. Ele é um visto que ele chama Specialty Occupation Visa. Foi meu primeiro visto quando eu cheguei aqui, que ele serve para posições especializadas. Imagina, 20 anos atrás, o visto não mudou nada. É o mesmo processo. Mas ele foi primeiro focado para o pessoal de tecnologia de informação, e ele é um visto que você precisa ter um diploma de faculdade, você precisa ter uma empresa aqui que assine por você, e pode ser usado não só para ramos de informática, de computação, tecnologia da informação, mas, no meu caso, por exemplo, é uma firma de advocacia, o outro é um engenheiro. Mas são posições especializadas que, obviamente, vão tirar o emprego de alguém local. Por isso que foi o primeiro que entrou nessa suspensão temporária até 31 de dezembro do presidente Trump. No caso de, por exemplo, L1B, L1A é para quem tem cargo de gerência, L1B é para quem tem um cargo técnico que está sendo transferido de uma empresa no Brasil para uma empresa aqui para exercer cargo técnico. Então,
Às vezes o cara é um cara de TI, mas ele é júnior, ele é novo, então ele ainda não tem tempo de estrada para ter se acumulado aí evidências do sucesso dele na profissão. Claro. Então a gente não consegue encaixar ele num processo de habilidades, por exemplo. Mas ele trabalha numa empresa lá, tem uma empresa que é afiliada, né, desta empresa, pode ser matriz ou filial, ou empresa coligada, empresa que tem o mesmo sócio como majoritário em ambos os países, ele quer trazer o cara. A gente Claro. já fez, enfim, para N clientes, onde não só o executivo de gerente vai exercer um cargo de gerência, quer vir para os Estados Unidos, mas também uma pessoa da parte técnica, que ela não supervisiona ninguém abaixo dela, ao contrário do L1A, que tem que ter uma supervisão ali, um organograma abaixo dela. Essa pessoa de função técnica, ela não tem que supervisionar ninguém, mas ela exerce uma função específica que exige um diploma, que exige um expertise, que exige um conhecimento técnico, e a gente consegue fazer essa transferência, né, entre as duas empresas dos dois países via L1B. Então, você tem, óbvio, uma gama de vistos aí que conseguem abraçar o pessoal da tecnologia. Essas funções. E falando de tecnologia e como as pessoas com a tecnologia começam a se relacionar, né? E o Facebook, e o Instagram e tantos outros aplicativos. E aí aparece a possibilidade de que alguém no Brasil começa a namorar pelas redes sociais com alguém dos Estados Unidos, e aí vira um noivado, e aí acontece que pode até casar. E como que começa um processo dessas características, Alexandre? Alguém que começou a namorar, você sabe, no nosso tempo, né? Ninguém começava a namorar assim. Eu não conseguia namorar dessa forma, mas o pessoal agora começa a namorar assim, e depois estrutura uma vida e casa, né? Então, uma pessoa do Brasil que vai casar com um americano ou uma americana, ou alguém que tem o documento já, como que seria esse processo? Então, são dois caminhos, né? Okay. Um é o processo de casamento, né? Se o negócio estiver andando super bem, você pode, então, se casar, mesmo que, vamos dizer, a distância, negócio no mundo que a gente vive hoje, isso pode ter acontecido já várias vezes aí, acho que tem acontecido, né? Outro dia eu vi uma reportagem, algo parecido, o pessoal tem se casado, acho que o mundo vai acabar, enfim. Aí, neste caso de matrimônio, é protocolado um pedido no consulado americano do país do estrangeiro, né? No caso, se for Brasil, lá no Brasil, com as certidões de matrimônio, as certidões, entendeu? A documentação necessária para que seja protocolado um pedido lá no Brasil, no consulado americano, até que o processo saia com a aprovação, e então o estrangeiro, né, o esposo ou a esposa, venha já com o processo, já com o green card na mão, tá? Com o processo concluído, ok? Já o processo de noivo ou noiva, ele se chama K1. Até puxei os requerimentos aqui, é interessante. Por exemplo, o peticionário ele tem que ser cidadão americano. Então, começou a namorar e falou, olha, quero casar com você, mas eu quero casar com você aqui, nos Estados Unidos. Então, venha para os Estados Unidos como noiva ou noivo. E aí a gente casa aqui. Então, você tem que ser cidadão americano ou cidadã americana, né, para peticionar. Claro. Be legally free to marry. O que é isso? Mas você tem que estar legalmente livre para casar, ou seja, não pode estar impedido com casamento anterior, etc. Nada que tem que ter concluído, se já tiver relacionamentos anteriores, tem que ter concluído, tem que ter certidão de divórcio, etc. Você tem a intenção de se casar com 90 dias, ou seja, da entrada do noivo ou da noiva em solo americano, você tem 90 dias para casar. Ok. Você tem que ter... Essa que é a parte que ela é desafiadora no mundo de hoje, com as restrições todas. Você tem que ter conhecido fisicamente o seu noivo ou a sua noiva nesse último período de 2 anos da data do pedido. 2 anos para trás. Então, vamos supor, a gente estava com um caso aqui recentemente de um rapaz que conheceu uma venezuelana que mora na Argentina. Eles estavam se relacionando online.
apaixonados, conversando todo dia, WhatsApp, etc. e tal. E ele queria dar um início ao... E ele já estava nessa história já há mais de 2 anos com ela. Ele falou, eu quero trazê-la. Mas ele não a conheceu fisicamente, ou seja, ele nunca teve contato, e obviamente aí você tem que ter prova de que vocês estavam juntos numa foto, numa viagem, que física... Então não pôde começar o processo, né? E aí, obviamente, você tem que, como sponsor, né, como marido ou como peticionário, né, ou peticionária, você tem que ter também uma renda suficiente para suportar, trazer um dependente para cá. E o mais interessante do K1, e isso a gente, claro, a gente sempre fala que esse visto de noivo, ele é quase que uma pressão que você não consegue sair dela. Por quê? Em 90 dias que você não casar, o noivo ou a noiva fica fora de status e não tem condição de mudar de status para nenhum outro tipo. Estando aqui, não pode mudar o status. Ela não vai pode, ter que voltar assim ou sim. Ou volta, ou fica ilegal, nem casando com outra pessoa, nada. Você não consegue mudar esse seu sponsor, esse seu status. Então não dá para chegar aqui e falar assim, vamos pensar melhor, meu amor, não é isso que eu não quero correr, estamos correndo demais. Ou casa ou volta. Então, ou seja, em 90 dias não pode ter nenhuma briguinha, nada disso, senão o negócio não cai. É muito comum. A gente tem poucos casos aí, em tantos anos, a gente viu poucos casos, mas ele tem essas peculiaridades. É um caso interessante. O mais comum são processos de matrimônio, onde o peticionário é cidadão americano ou tem o cartão de residência permanente. Legal, legal. Olha, e tem acontecido em alguns momentos, e eu acho que tem alguns picos às vezes, né? Mamães brasileiras que já conhecem os Estados Unidos, vêm para cá e, de repente, eles pensam nos filhos desde o nascimento já, falando assim, olha, eu gostaria de ter meu filho nos Estados Unidos, porque eu quero que ele tenha a cidadania americana já desde o começo, desde o seu nascimento. E isso aí tem acontecido bastante. E depois ficaram alguns boatos aí que isso aí ia ser retirado, que isso aí ia ser deixar de fazer isso, que aquilo lá ia dar uma confusão toda. E aí o pessoal fica um pouco preocupado e tem aquelas situações que aí depois você já não sabe o que é, o que não é verdade, né? Vamos aí tirar uma dúvida do pessoal em relação a isso? Então, existe primeiro o conceito constitucional de que quem nasce nos Estados Unidos, né, quem nasce no solo americano, é realmente um cidadão americano por nascença, e isso está garantido na Constituição. Existe, obviamente, uma premissa de que você não pode burlar nenhum tipo de lei americana para que o seu filho seja americano, ok? Esse é um assunto polêmico porque existem, vamos dizer, mães e mães. Você tem um primeiro grupo que vem ilegalmente, ou entra legalmente, mas fica ilegal depois. Claro. Tem o filho aqui, ou tem a criança aqui, muitas vezes utilizando algum benefício do governo ou algum hospital. Aqui não existe sistema de saúde pública, mas você tem programas do governo em que você, se estiver a ponto de ter um parto, existe uma assistência, né, para que esse parto aconteça, e aí depois não paga a conta. Ou então já teve até casos de pessoas que vieram, uma gangue de acho que, se não me engano, russos ou chineses, que traziam as pessoas fraudando o sistema de seguro social americano para tentar ter a criança aqui. E aí as pessoas, por exemplo, essas mães ficam aqui nos Estados Unidos ilegais, com o seu filho, né, com a sua criança americana, e aí esperando essa criança crescer, completar 21 anos, para de repente peticionar por ela. São os famosos bebês âncora. Ou seja, você vem ilegalmente para fincar o pé aqui, na esperança de que essa âncora, que é essa criança, vá te dar algum benefício no futuro. E você tem o segundo grupo de mães, de famílias, que vêm aqui para os Estados Unidos, pagando, ou seja, tratamento particular, entram legalmente no país via visto de turismo ou qualquer outro tipo de visto, buscando um tratamento de saúde de primeiro mundo, um tratamento, ou seja, uma assistência
obstetra e pediatra americano que... Claro, fazendo a consulta normal, casais, de né? repente vendo se Então, vai ganhar o neném por parto normal, vai ser cesárea, fazendo todo aquele espaço bem normal aqui. O argumento é que eu prefiro aqui, porque aqui tem tecnologia de ponta. Enfim, não estou entrando no mérito se a medicina de um país é melhor do que a outra, mas a intenção destes pais não é ficar nos Estados Unidos, em primeiro lugar. Segundo, estão entrando legalmente, estão obedecendo os prazos legais, ou seja, entraram com 6 meses, ou seja, tem 6 meses para ficar nos Estados Unidos, eles vão sair dentro do prazo legal. Terceiro, tratamento todo sendo pago particular, né? Então, sem nenhum tipo de busca de ajuda, auxílio, governo, nada. Quarto, o benefício imigratório ele vai acontecer para a criança, mas não é a intenção deste pai ou desta mãe de ter o benefício para si próprio, ou de se aproveitar disso para no futuro ter um benefício. Como de utilizar o filho como uma âncora. Uma âncora, correto, exatamente. É óbvio que ninguém deve mentir na entrada aqui nos Estados Unidos. Zero. Isso é o pior crime que você pode cometer, é não ser 100% verdadeiro, né? A sua entrada aqui. Então, também tem aquele grupo de mães que a gente já viu que tentam entrar e, por algum motivo que a gente não sabe por quê, está com uma barriga desse tamanho e quer falar para o oficial da imigração que está vindo para ir para a Disney. Entendeu? Se você não tem nada a temer, se você está com visto válido, se você tem o tratamento todo pago no particular, se você tem planos para ficar pelo tempo estabelecido e voltar depois do parto, se você não tem intenção de burlar a legislação, se você tem o recurso necessário, ou seja, não existe motivos para você ficar com medo porque está fazendo tipo do de jeito contravenção, exato, ser levantada, não dá para entender por que uma mãe dessa ou um pai desse iria mentir na entrada. Aí tem problema, e obviamente. Então, existem assim os pais que querem ter filhos aqui, mas são 2 ou 3 grupos distintos, onde quem está procedendo, né, perante a lei e junto às normas, até hoje, pelo menos, os casos de insucesso são raros, salvo aí esses casos onde já existe desonestidade, existe a pessoa está mentindo na entrada, enfim. E o mais importante disso tudo, Juan, é que ficou muito pejorativo por causa das agências que propagam isso de forma... ou seja, o gancho dessa agência, quando faz propaganda lá na China, ou lá na Rússia, onde seja, é o seguinte: venha ter o seu filho aqui porque você vai receber o benefício imigratório, entendeu? Ao invés de venha ter o seu parto nos Estados Unidos com tratamento de primeiro mundo, no melhor hospital que existe no sul do país, enfim. Aí você tem diferentes variações. Mas, a princípio, ainda continua sendo um procedimento legal. E, assim, quais são as principais alterações que tem tido alguns tipos de visto? Eu sei que tem mais de 180 tipos de visto, 185, né? Mas as principais alterações que têm acontecido em decorrentes assim com a pandemia, né? Assim, alguma coisa mudou por causa disso? Ficou mais complicado aquele que outro visto? Esse aqui é mais fácil, esse aqui não é? Claro que não estou usando a palavra fácil como dizendo que qualquer coisa é rápido e fácil. Não tem fácil. Tem processo que leva a um sucesso, logicamente, tem que ser bem feito. Mas teve algumas coisas assim que foram mudanças bem substanciais decorrentes com essa pandemia? Em termos de legislação, foram poucas. O que aconteceu, na verdade, foram ordens executivas que incluíram aí categorias de vistos, né? Ou seja, suspenderam a emissão de vistos em categorias que estavam ameaçando a economia porque vêm para
tirar o emprego especificamente do americano, o que não tem nada de errado, ou seja, o país, quando aqui está bem, isso é uma potência, então, obviamente, você precisa de mão de obra do mundo inteiro aqui para ajudar a preencher os postos de trabalho. Né? A teoria por trás disso é que você quer talentos que venham de outros países, sempre foi assim, é um êxodo de cérebros que é promovido para que aconteça aqui para os Estados Unidos. Mas foram categorias específicas, além das suspensões sanitárias, que é simplesmente o seguinte, o país com terceiro lugar do mundo de infecção, né, de propagação do vírus, a gente quer que dê uma segurada para a entrada aqui nos Estados Unidos. Então, foram medidas, foi uma combinação de medidas provisórias de suspensão comercial para o mercado de trabalho, né, e de suspensões de fundo sanitário e de saúde, né, assim, ditadas por recomendação do Ministério da Saúde, etc. Mas legislação mesmo, falar assim, não, agora acabou, igual, por exemplo, a gente teve mudança de legislação do EB5 ano passado, que passou o investimento de 500 mil para 900 mil dólares. Esse ano não teve isso. Claro, foi só uma vez e não é que vai ter isso todo ano. Não teve. Então, houve aumento de algumas taxas, a taxa da naturalização vai aumentar de 700 e poucos dólares para 1.000 e poucos dólares agora em 1º de outubro. Claro. Mas o Premium Process e essas coisas aumentaram um pouco também. A realidade é que existe muito mais a percepção de uma perseguição do governo atual aos imigrantes do que a realidade. O que são 12 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Metade entraram com visto, por exemplo, qualquer que seja ele, visto de turista, estudante, e aí ficaram aqui de prazo e permaneceram aqui legalmente. Esses casos, eles estão aqui após o período recomendado e aí já ficaram ilegal. E você tem os 6 milhões de ilegais, que são os que entraram pela fronteira. Desse universo, você tem aí um percentual, 15%, não lembro qual que é o percentual, mas você tem um percentual expressivo de imigrantes ilegais que também têm antecedentes criminais aqui nos Estados Unidos. Já cometeram crimes aqui. Inicialmente, além de entrar ilegal, ele ainda infringe a lei, ou roubando, ou matando, ou fazendo um ato criminal independente do ato criminal imigratório. Que, né, entrar ilegalmente, ficar legalmente, são atos criminais. Essa turma que estava sendo perseguida inicialmente. Aí juntou essa fama, ou esse que a gente fala, né, uma lenda urbana aí. E aí, com essas medidas provisórias para proteger o mercado de trabalho, mais a suspensão sanitária, pronto, taxou-se o governo atual como anti-imigração. Não é verdade. Os números de emissão de green cards bateram recorde na administração atual. Os números de deportações foram menores. Os números, os processos, eles podem ainda ser protocolados. A gente está vendo uma entrada de clientes substancial, justamente agora, porque todo mundo está assim, bom, no meio de uma pandemia, eu vi realmente qual país que tem suporte financeiro e estrutura para aguentar uma pandemia. Lógico, né? Que, assim, a gente viu um número de mortes absurdo. O ideal seria que não morresse ninguém. Mas a gente viu também $1 trilhão serem distribuídos para as pessoas em termos de ajuda tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas, né? Pequenos negócios, etc. Nessa época aí de campanha eleitoral, existem muitos ataques, mas os fatos eles comprovam que a administração atual, isso não estou entrando no mérito político, tá? Independente de ser democrata. Não, claro, estamos falando a verdade. Exatamente factual. Factual. A administração atual, ela com certeza beneficiou bastante a imigração aqui para os Estados Unidos e a gente continua vendo um aumento de entrada de clientes, justamente porque os clientes reconhecem que no país deles, apesar dos números, de repente, números absolutos serem menos expressivos, porque afinal de contas os Estados Unidos têm 330 milhões de pessoas, a assistência foi menor do que aqui nos Estados Unidos. Então as pessoas ligam e falam, pô, eu quero estar aí
no próximo ano, quando tudo melhorar, e também com quando tiver certeza, outro problema desse. claro, e com certeza, depois de toda essa situação toda, ou enquanto está essa situação toda, bom, teve $1 trilhão à disposição da cidadania aqui, das empresas e tudo, das famílias, mas também, falando a verdade, eu acredito que vai ser um dos primeiros países em se levantar rapidamente depois dessa situação toda, né? Com certeza. Então, as pessoas falam, eu quero ir para um país que me dá mais segurança, um país que me dá mais previsibilidade para a minha família, para a minha empresa, para a minha vida, porque eu quero estar num país com todas essas possibilidades, né? E já estamos com alguns minutos aí, eu queria mais ou menos ir concluindo da seguinte forma, Alexandre. Eu sei que a nossa parceria tem sido muito espetacular todo esse tempo, e eu queria também deixar que todas as pessoas que estão assistindo, elas saibam que elas têm acesso hoje a uma consultoria do seu escritório, e a Thaisa, com certeza, já colocou aí nos comentários o contato direto com o WhatsApp e tudo, o número. Eu gostaria que se pudesse colocar novamente, para que vocês, aí está aí, ó, Piquet Law Firm, e vocês podem sim estar aí fazendo os agendamentos, porque, e pode falar assim, ó, eu venho do desafio Conquistando na América, que aí ele vai lembrar com certeza, aí todo mundo vai estar atendendo você com a melhor qualidade e excelência, com todo, assim, uma maneira de atender você, ouvindo a sua história, ouvindo e sabendo do seu perfil, eles vão conseguir ajudar você com tudo que você quer fazer aqui nos Estados Unidos, né? E também aí essa questão do visto de estudante. Tem pessoas que estavam pensando em vir com visto de estudante e outras um pouquinho mais complicadas, dizendo eu estou com visto, de repente agora não sei se eu vou continuar com esse visto, eu vou poder continuar, não vou continuar. Como que foi com essa parte? Então, quem está com visto de estudante, lembra, o visto está válido, mas você está ainda tem que se submeter à suspensão da questão que é o travel ban, que a gente chama, suspensão de viagem devido à origem, não é de onde é o seu passaporte, mas de onde você está vindo ao entrar nos Estados Unidos. Se for de um país que está fora desse banimento aí, dessa suspensão, você pode entrar. Se for de um país que está nessa lista, você tem que ter passado em algum outro local que seja neutro, que não seja de alta propagação do vírus, por pelo menos 14 dias antes de sair do seu destino original. Então, por exemplo, a gente escutou de clientes que já tinham programado aqui para começar as aulas em 20 de agosto, e eles se programaram, por exemplo, para tirar umas férias antes e fazer um passeio e tirar 2 semanas de férias antes e depois entrar nos Estados Unidos, por exemplo. Óbvio que fica sempre a critério do oficial de imigração essa decisão. Vale lembrar aqui que a gente conta com, obviamente, um grupo bem técnico especializado para cuidar só dessa área de imigração. O sócio que toca a área de imigração, Dr. Marco Moraes, além de ser licenciado aqui no estado da Flórida, ele trabalhou 7 anos dentro da imigração, passou pelas 3 agências, trabalhou no CBP, que é o Customs and Border Protection, trabalhou no Serviço de Imigração, morou lá no Texas, quer dizer, terminou como promotor do ICE, né, que é o Immigration and Customs Enforcement, que é a agência da imigração que realmente advoga para a remoção e a deportação. Então, viu o outro lado da história. Está desse lado de cá agora, mas também esteve lá dentro. Então, sim, com certeza. Tem um alinhamento total. Quando a gente recebe um caso para fazer uma consulta, o que a gente faz é receber aquele contato, aquela ligação. Inicialmente, a consulta ela é gratuita, ela não tem ônus, né? E a gente primeiro faz um questionário assim, curto, porém preciso, para ver mais ou menos em que lado que a pessoa se encaixa. Existe uma triagem, né, com os profissionais qualificados para fazer essa filtragem. Depois é passado para conversa com o advogado, a análise sendo
concluída, ou seja, uma vez que o sinal verde é dado para que o caso seja iniciado, a gente envia a proposta comercial. Essa proposta comercial, então, vai ter uma negociação de valores. E aí, uma vez que o caso é fechado, a gente, então, passa para a produção, né? Isso tudo acontece com várias camadas de filtragem, porque Claro. o que a gente viu nos últimos anos, infelizmente, eu queria abrir esse parêntese aqui, é que muitas empresas que surgiram no mercado nos últimos 2, 3 anos, lideradas muitas vezes por profissionais que focaram mais na parte comercial do que na questão jurídica, muitas vezes nem não eram advogados, simplesmente empresários que se aventuraram no ramo do direito. Existem alguns estados nos Estados Unidos que existe uma legislação mais flexível, onde um não advogado pode ser sócio de um escritório de advocacia como empresário, né, como investidor. E aí essas firmas vieram aqui para o sul da Flórida e fizeram vendas em volume de processos, muitas vezes sem prestar tanta atenção na qualidade do serviço, firmas que, apesar de muito bem estruturadas, bem intencionadas e, entendeu, com um marketing muito bom, captaram muitas pessoas que, de repente, não estavam com o seu processo ainda maduro, com a sua situação madura para entrar com o processo. Mas pegaram, fecharam o pacote, mandaram para a imigração. Isso ficou rodando a imigração 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e agora a gente está vendo as bombas explodirem, né? Então, se a pessoa já estava aqui com a família, morando aqui com o que a gente chama o combo card, né, o parole, né, que é a autorização prévia, e agora recebe uma negativa, muitas vezes essa pessoa tem que fazer as malas e voltar para o seu país, ou então filhos menores de 21 anos de idade que podiam entrar como dependentes naquela petição, e agora, com a negativa, numa nova entrada, ou seja, um novo pedido da família, do pai ou da mãe, ele já não pode entrar mais como dependente. Então, ele perdeu a chance dele. Por isso que nessa filtragem, nessa entrada, a gente faz questão de olhar com muita atenção, com muito carinho, porque assim como todos nós que trabalhamos aqui na firma, somos imigrantes, viemos para cá, passamos por isso, a gente sabe que a pessoa do outro lado da linha, ela está depositando a vida dela na nossa mão, e a melhor sensação do mundo é entregar uma aprovação de um green card, de um visto. Mas a pior de todas, sem sombra de dúvida, é dar uma notícia de uma negativa, sobretudo quando a família tem que imediatamente fazer as malas, ir embora para o país de origem. Quando é irreversível, né? Quando é irreversível, quando você já tem aí uma situação, e no caso dessas firmas que fizeram bastante volume de petições, infelizmente, algumas delas não tiveram esse cuidado, e hoje a gente escuta, recebe clientes aqui que enfim, vem contar uma história de terror, uma história triste, e já não tem mais o que a gente possa fazer. Essa que é a sensação de impotência grande. Porque aí realmente já a árvore está tão torta que já não dá para endireitar mais nada, né? Correto. E aí a gente vê agora, eu fixei aqui, gente, o telefone para agendamentos, pode ir lá anotar aí já, e anotar e para marcar com o doutor aqui a sua consulta para tirar melhores as suas dúvidas, porque vai ser trabalhado o seu perfil, vai ser diagnosticado a sua vida corretamente, para que então lá na frente você não tenha nenhum problema como esses aqui que estava comentando. Por quê? Porque eu sempre falo aqui, Alexandre, o seguinte: ninguém pode te levar aonde não foi, entendeu? Exato. Tem um monte de gente falando, oferecendo um determinado serviço, como você acabou de falar agora, e ele não tem a perícia, ele não tem experiência, ele não tem aquela estrutura realmente de levar ao sucesso a essa família que vai fazer esse processo. Agora também, lembrando que uma família, para aquele empresário, por exemplo, que ele vem fazer um negócio aqui, e na verdade eu sempre falo, cara, a sua primeira empresa é a sua própria família, porque não adianta você vir aqui ter um negócio que de repente até tem sucesso, mas depois, porque não cuida da parte migratória corretamente, você tem que arrumar as malas e ir embora. Ou você tem um choque transcultural da sua família, ou os filhos chorando, a esposa deprimida porque os filhos não estão indo bem na escola, ou tem uma questão cultural aí que não foi bem trabalhada. E isso aí faz com que também tenha, assim, retroceder vários passos atrás,
por mais que tenha ou não tenha feito corretamente. E eu entendo que o trabalho que a Piquela faz é um trabalho 360, né? Você cuida dessa parte do visto, aplica também uma série de conselhos, dicas, uma mentoria que acompanha esse processo corretamente no curto, meio e longo prazo. E aí onde nós temos, então, os cases de sucesso aí, desses 20 mil clientes que você já atende e continua atendendo, e nesses mais de 35 nacionalidades que estão confiando em você porque tem resultados. Então, como sempre falo, gente, olha, hoje já estamos assim na fase da águia voando alto, né? Nós estamos falando aqui de um profissional que ele também veio aqui como um imigrante, mas hoje ele está prestando seus serviços com total seriedade e excelência, e nós temos que andar com gente que tem resultado. Eu sempre falo isso, né? Você não pode vir aqui querendo buscar ou mais barato ou que você ou aquele que te fala o que você gostaria de ouvir, né? Então a gente não está para adorar, está para assessorar corretamente, né? E outra coisa, né? Você vem aqui, às vezes me surpreende o seguinte: você vem para um país estranho, com a legislação diferente, e aí você vai procurar, por exemplo, você tem sei lá, vai ter que fazer uma operação, né? Uma operação que vai ser a sua vida ou a sua morte, operação de coração. Aí você procura um profissional que não é formado em medicina, entendeu? Claro. Ele é um empresário que abriu uma clínica, e aí você senta para conversar com ele. Gente, para conversar de temas jurídicos, não importa se é dono de firma, se é investidor, se vem de outro estado, qual que é a conversa fiada, tem que ter isso aqui, ó. Não tem outra, claro. Tem que ter estudado aqui. Mesmo que, mas eu sou advogado do meu país, bacana, não estamos desmerecendo ninguém. Mas para você estar apto, não só tecnicamente, mas legalmente estar, você ter permissão para praticar o direito nos Estados Unidos, claro. Você tem que ter estudado e tem que ter tirado a licença. Muitas vezes seria previsível se a pessoa simplesmente perguntasse uma pergunta simples no início que resolveria tudo. O senhor médico, o senhor tem licença para praticar a profissão de médico aqui no estado da Flórida? Não, eu sou simplesmente o cara que montou essa clínica aqui. Ok, claro. Então, eu preciso conversar ou com o seu médico, ou então eu vou procurar um médico. É impressionante. É impressionante, Alexandre. Eu faço sempre assim essa analogia, né? Se você tem um problema no dente, você vai operar sua boca com um odontólogo que acabou de sair agora da faculdade, ou você vai buscar alguém que tem expertise? Aí, não, eu vou fazer com o que sabe. Se você vai operar do coração, você vai fazer com aquele que começou agora, ou mais ou menos diz que sabe, ou com aquele que realmente ele tem, assim, a aprovação de que, né, cara, qualquer coisa errada, o seu coração para e você morre, né? Mas nós estamos falando de algo pior. Eu vou ver o cara que realmente sabe. Nós estamos falando de algo pior ainda, que é, você vai operar com alguém que estudou e tirou a licença para tal, ou um cara que é mecânico de carro, você vai botar ele para operar seu coração. Não faz sentido, não é nem questão da experiência. Não. Porque eu também já teve uma época, quando eu estava saindo da faculdade, eu tinha menos experiência do que tenho hoje, mas, e obviamente um cara com mais experiência na época pegou mais cliente, mas nós estamos falando de pessoas que nem isso, assim, o cliente ele segue os conselhos de alguém que não está nem apto e nem autorizado legalmente para dar conselho jurídico. Então, isso é fundamental como dica para começar um relacionamento. Claro. Por isso, Alexandre, olha, vamos estar concluindo aqui, fixamos aqui o número, gente, pode ir lá agendar, vai lá da parte do desafio Conquistando na América, vai estar sendo atendido com total excelência, como você viu aqui nessa live. E também lembrando que você não pode andar com aquele que não sabe, você tem que ir com aquele que tem os resultados. Porque os resultados falam mais do que as palavras. E uma coisa que eu quero dizer aqui, você que quer morar legalmente nos Estados Unidos, quer vir fazer negócios, trazer seus investimentos, tudo, você pode, claro que sim, falar com a gente, estar aí em contato com a gente, porque temos, assim, uma grande área para atuar e com parceiros desse calibre aqui. Imagina, voando bem alto. Agora, vou dizer uma coisa, essa frase aqui me encantou. Conhecimento é ter a resposta certa. Conhecimento é ter a resposta certa. Agora, inteligência é fazer a pergunta correta. Alexandre, o que acha disso? Muito bom, muito bom. Gostei. Então, vou anotar aqui.
no livro, no livro de pérolas. Alexandre, eu estou muito agradecido. Com certeza o pessoal aí está amando essa live aí. Teve várias mensagens dando parabéns aí para você. Toda essa fantástica live que conseguiu falar bastante temas aí de muita importância na vida das pessoas. Eu agradeço de coração. Obrigado, Juan. Obrigado pelo convite. Acho que deve encerrar em alguns segundos, né? Sim, já estamos fechando. Um abraço.